Então, estamos mais uma vez postando este vídeo para levar até você a mais pura e simples palavra de nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Meus amigos e minhas amigas, quando Deus dá-nos o entendimento de sua palavra, então procuramos falar só o que está escrito em suas palavras. Como você pode perceber ou ver, meus amigos e amigas, quando Deus dá o entendimento de sua palavra, você recebe o entendimento do alto, ou seja, dos céus, o entendimento de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, diz: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta, em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Então você veja o versículo 12. Olha o que está escrito: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. Mas, meus amigos, todas as pessoas que são chamadas por Deus, Deus dá o entendimento de suas palavras. Ou seja, as pessoas passam a conhecer Deus e também as coisas dos céus. E se você conhece Deus e seu Filho Jesus e os céus, também conhece este mundo, ou seja, todas as maldades que habitam neste mundo, como está escrito na Bíblia Sagrada. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 16, que diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, ou seja, entende todas as coisas da terra, e ele de ninguém é discernido. Versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor Jesus, para que eu possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, meus amigos, vocês estão vendo? Quem conhece Jesus e Deus, conhece também todas as obras de suas mãos, e também as maldades deste mundo. Também a bondade ou caridade, o que é muito pouco aqui nesta terra. Bom, o assunto de hoje é as duas testemunhas. Quem são elas? Para nós entender as profecias, temos que ler alguns textos no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 7, 8, 9 e 10. Eu vi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda aos céus, e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando acabar a destruição do poder do povo santo,
estas coisas todas se cumprirão. Versículo 8. E ouvi, porém, e não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Versículo 9. E ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Então, meu amigo e amigas, vocês querem saber o que significa um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Bom, para nós entender a profecia, temos que voltar em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 em diante, que diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, meus amigos, preste bem atenção nessas palavras e confira. De Abraão até o nosso Senhor Jesus tem 2.200 anos, que são um tempo. De nosso Senhor Jesus até agora em nosso tempo são 2 tempos, ou seja, até a volta de Jesus. Então, meus amigos, e metade de um tempo serão os 1000 anos que Jesus reinará aqui na terra, com os seus escolhidos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que diz: e vi tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. E vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte e nem nas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, meus amigos, vocês viram ou entenderam os tempos? E metade de um tempo? Como está escrito em suas palavras. Se você não entendeu, procure, insista, você terá entendimento. Então, vamos saber nas palavras de Deus quem são as 2 testemunhas. Vamos ver o que diz em Zacarias, capítulo 4, versículo 2. E me disse: que vês? E eu disse: olha, eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no sino, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no sino tinha 7 canudos. Versículo 3. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Versículo 4. E falei e disse ao anjo:
que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? 5. Então me respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. 6. E respondeu-me e falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zarubabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então você viu, amigo, quem é as duas testemunhas? É a palavra de Deus e o Espírito Santo, como está escrito no versículo 6. Mas, meu amigo, a palavra de Deus é o Espírito Santo. Não podem agir por si próprio. Então, meu amigo, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, precisa de um corpo humano para fazer as suas obras. Ou seja, proclamar as suas palavras, como está escrito em Zacarias, capítulo 4, versículo 13 e 14, que diz: E ele me respondeu, dizendo: Não sabes o que é isto? E eu disse: Não, meu Senhor. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, amigo, você viu que Deus levantará alguém humano para profetizar as suas palavras, como está escrito na Bíblia. Veja o que diz em Apocalipse, capítulo 10, versículo 11. Veja, amigo, o que diz: E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então, meus amigos e amigas, estas é as 2 testemunhas, ou seja, é a palavra de Deus e o Espírito Santo. E você sabe quem é a palavra? É Jesus. Mas, meu amigo, para isso acontecer, Deus levantará um ser humano para cumprir esses atos aqui na terra, como está escrito nas palavras do grande Deus. Apocalipse 11, versículo 3, veja o que diz: E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. Mas veja, meu amigo, isto acontecerá antes da grande tribulação, como está escrito em Apocalipse capítulo 10, versículo 11, que diz: E ele disse-me: Importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Depois dessa profecia, o Espírito Santo será retirado, como está escrito, como também o próprio Senhor Jesus falou em suas palavras. Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz: Veja o que diz: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Então, meu amigo, você viu quem é as 2 testemunhas? Apocalipse capítulo 11, versículo 4, que diz: Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, meu amigo, você viu? Esse Deus da terra é o diabo. Você viu, amigo?
é as mesmas palavras que estão escritas em Zacarias, no capítulo 4, versículo 14. É só você conferir. Vocês querem saber o que vai acontecer? Morrerão quando acabar o seu testemunho, como está escrito, Apocalipse, capítulo 11, versículo 7. Veja o que diz. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado, ou seja, Jesus. Então, meu irmão, veja o que diz: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Bom, então, vou finalizar em nome de Deus e do seu Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém.